dúvida sobre qual inversor escolher? Saiba as principais características sobre o modelo CFW500 da WEG. Bom, a primeira principal característica do CFW500 é a sua variedade de tensão de alimentação e também de módulos de alimentação, tá? Ele conta com tensões de alimentação de 200 a 240 volts monofásica, com correntes de saída de 1,6 a 7 amperes, tá? Com tensões de 200 a 240 volts monofásicas ou trifásicas, com correntes de saída de 1,6 até 10 amperes. Com tensões também de 200 a 240 volts trifásico, com corrente nominal de saída de 7 até 211 amperes. Aí no modelo trifásico, 380 até 480 volts, ele possui a corrente de saída de 1 a 211 amperes também, tá? E nas tensões de 500 a 600 volts trifásico, ele possui a corrente nominal de 1,7 até 12 amperes, tá bom? Em relação ao tipo de controle, o CFW500 ele possui o tipo de controle escalar, vetorial, tanto vetorial com sensorless ou vetorial com encoder, tá? Qual que é a diferença desse tipo de controle? O controle escalar, ele basicamente vai fazer o controle da tensão e da frequência. Então, quanto maior a tensão de saída, maior vai ser a frequência de saída e vice-versa. O controle vetorial, ele vai fazer o controle entre torque e velocidade. Então, sempre o torque e a velocidade vai ser mantido constante, tá? No vetorial sensorless, ele não utiliza encoder, né? Então você vai fazer o controle do torque e da velocidade sem o encoder. E com o encoder, ele basicamente vai verificar onde o eixo está posicionado. Então ele vai ter uma maior precisão no momento de fazer realmente o controle do seu motor, tá bom? O interessante do CFW500 são os seus módulos plugins. Dependendo da sua aplicação, você possui módulos plugins diferentes, como por exemplo, extensão de DI, no caso, que são as digital inputs, as saídas digitais, e assim por diante. Tem também um conector USB, comunicações diferentes, etc. O interessante do CFW500 também são a sua filosofia plug e play. Então, basicamente, você desconectando o seu plugin, você consegue conectar outro plugin novamente, sem precisar fazer qualquer tipo de alteração em questão de software, em relação à parametrização e etc. Ele possui uma IHM incorporada. A IHM do CFW500 ela é muito completa, possuindo até 2 escalas de engenharia visível, tá? Ao mesmo tempo. Todos os plugins do CFW500 ele já possui de forma nativa o tipo de comunicação RS485. Então, se você precisar fazer uma comunicação com uma rede RS485, independente do plugin que você conectar no CFW500, ele vai conseguir fazer a utilização, você vai conseguir utilizar de forma normal. Mais uma função, uma característica principal do CFW500 é a função de segurança STO. O que é a função de segurança STO? Uma vez ativa, a função STO ela desliga imediatamente a saída do inversor para o motor. Então quer dizer que o motor não vai mais ser alimentado, ele vai perder o torque. Então basicamente, quando essa função é ativa, ela vai proteger o usuário / operador de qualquer eventualidade que ocorra. Então basicamente é uma proteção muito importante e que ela já vem incorporada. Todos os inversores CFW500 possuem o soft PLC interno, que é basicamente uma funcionalidade de CLP incorporada já no próprio inversor. Isso é muito bom, você consegue fazer linhas de programações de CLP no próprio inversor, então você consegue economizar basicamente o valor de um CLP fazendo a utilização do soft PLC interno. IGBT de frenagem. Então, uma das principais características aí do CFW500, ele possui, ou não, claro, dependendo do modelo que você adquirir de CFW500, o IGBT de frenagem, tá? Então, basicamente, quando você tem uma carga com inércia muito grande, ela vai precisar transferir essa corrente de retorno que há para alguma resistência. Então, você tendo a possibilidade de utilizar o IGBT de frenagem, no link DC, é interessante, tá? Para você não ter sobrecargas no seu inversor, dependendo do tempo de desaceleração, né, que o motor é necessário desacelerar.
A última característica que a gente quer comentar aqui com vocês agora é o filtro RFI. Basicamente, o filtro RFI ele é um opcional para o inversor de frequência, então você pode adquirir ele com ou sem, depende muito da sua aplicação. O filtro RFI, ele vai filtrar os ruídos gerados pelos seus acoplamentos eletrostáticos ou por condução de outros fios. Então, se você tiver uma comunicação com o inversor, ele vai fazer com que essa comunicação passe pelo filtro, certo? E que não ocorra nenhum tipo de interferência nesse meio. Bom, então, resumindo, o CFW500, ele possui uma corrente de saída de 1 a 211 amperes, tá? Ele tem tensão de alimentação monofásica ou trifásica de 220 volts até 380 ou 440 volts, tá? Ele tem controle tanto escalar quanto vetorial, sensorless ou encoder. Ele tem os plugins selecionáveis, tá? Com a filosofia plug and play. Ele tem já a sua EHM incorporada com 2 escalas de engenharia visível, tá bom? Porta RS485 incorporada em todos os plugins da linha. A função STO de segurança, tá? Para você ter mais segurança no momento que o seu operador for utilizar esse inversor. Tem também soft PLC incorporado, tá? E IGBT de frenagem com filtro RFI em alguns modelos. Aproveita que você chegou no final do vídeo e dê um like. Comente qualquer dúvida que tenha ficado e se inscreva no nosso canal para mais dicas como essa. Até o próximo vídeo.